Olá, bom dia. Eu sou a Mafelo Visoto com você nesse webinar da Iteris, que tem como objetivo mostrar os benefícios do Flutter, framework cross-platform que reduz custos, otimiza o desenvolvimento de aplicativos para mobile, sem abrir mão, claro, de qualidade, performance e segurança. Isso sem contar o impacto positivo também na gestão de pessoas, porque há mais profissionais capacitados no mercado, já que a curva de aprendizado é rápida. Então, fica mais fácil aí de montar uma força de trabalho qualificada. Bom, no evento de hoje a gente vai ter uma apresentação da Iteris, que vai ser conduzida pelo nosso Partner e Mobile Specialist, o Renan Costa. Ele vai trazer o tema em detalhes, mostrando como o desenvolvimento híbrido vem revolucionando o mundo mobile. E na sequência a gente começa uma mesa redonda com a participação de speakers de empresas que optaram pelo Flutter como um caminho aí para a construção dos seus aplicativos e vão compartilhar as suas experiências com a gente. São eles, Francine Moreira, ela que é gerente geral de engenharia de software do PagSeguro PagBank, o Ricardo Capi, que é gerente de desenvolvimento de software na Pfizer, e o Wendel Costa, que é Tech Lead na Bemol Digital. E a gente, claro, quer a sua participação também nesse webinar. Fique à vontade para mandar suas perguntas por meio do nosso chat. Assim você vai fazer parte do debate aí com todos os nossos convidados. Antes de tudo, antes de começar aqui o evento de hoje, eu tenho o prazer de chamar à tela o Fernando Riva, ele que é VP of Finance Growth na Iteris, para fazer uma palavra de abertura. Muito bom dia, Riva, tudo bem? Já está aqui com a gente? Oi, bom dia, Mafê, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo. Muito obrigado. Bom, prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos. Obrigado pela presença. Todos estão conseguindo assistir aí o webinar ao vivo e aqueles que vão a nos assistir também quando nós colocarmos aí a gravação nas nossas redes sociais. Primeiro, eu queria agradecer imensamente aí pelos speakers que foram convidados, nossos clientes de longa data. São pessoas que estão dedicando seu tempo aqui para compartilhar um pouco das suas experiências, então agradecer muito aí a Francine, ao Wendel e ao Cap, pelo tempo que eles estão dedicando aqui para compartilhar informações com todo o público, né? A gente sabe que a nossa ideia aqui com os webinars, né, que nós conduzimos, é justamente poder compartilhar informações com o mercado, compartilhar experiências, trazer melhores práticas, desafios. Então, a ideia desse webinar é justamente a gente poder falar um pouquinho hoje sobre a tecnologia Flutter, sobre os desafios do desenvolvimento cross-platform, e as vantagens de se usar uma ferramenta, né, um kit de ferramenta como Flutter, e aí nós vamos ouvir aí dessas pessoas super experientes, como tem sido né, a prática dentro das suas empresas. Então, nós, só para que todos entendam um pouquinho aqui, né? Os nossos convidados, o PagSeguro é uma empresa brasileira, um dos nossos unicórnios aí, que hoje uma empresa reconhecida, empresa listada na Nasdaq e um cliente de longa data nosso, né? A Francine vai falar sobre a sua experiência, tanto prévia ao PagSeguro, ela que é nossa cliente já de outras empresas, trabalhou bastante tempo na rede e também foi nossa cliente lá, e ela vai falar da experiência pessoal dela, né, e como tem sido também a implementação de soluções mobile dentro do PagSeguro, né. O Cap vai falar pela Pfizer, para que, não sei se todos conhecem, a Pfizer é um gigante global, né, uma fintech global, que aqui no Brasil ela é muito mais voltada para a área de meios de pagamento e adquirência, mas é uma das grandes do mundo, é um cliente também nosso de longa data, e o Cap vai falar sobre a experiência dele no uso do Flutter e toda a jornada de implementação de soluções mobile. Nós vamos falar também com o Wendel, que falando aqui um pouquinho sobre a Bemol, né? O grupo Bemol é um grupo de varejo da região norte do Brasil, é um grupo muito grande que atua em diversas áreas, né? Tanto o varejo como a energia solar, farmácias, lotéricas, enfim, tem uma série
é super conhecida na região norte do Brasil, às vezes a gente aqui no Sudeste não conhece tanto, né, mas se vocês forem para Manaus, vocês vão ouvir muito a Bemol, vocês vão ver vários pontos, nós temos ajudado a Bemol já há bastante tempo nas soluções bancárias, né, utilizando o Flutter, então também nós teremos aqui, e o legal também é que nós temos um time aqui de pessoas mais executivas e mais técnicas, né? O Wendel é um tech lead, é um cara super técnico, uma bagagem fantástica técnica, né? E nós temos aqui o Cap e a Francine, que são pessoas já executivas, já que têm uma visão de negócio bastante experiente sobre os desafios das empresas para o uso da tecnologia. Então, acho que vai ser uma experiência boa. Espero que possamos agregar bastante aí para vocês, né, nessa próxima hora que estaremos juntos. Agradecer muito o tempo deles, agradecer o nosso time técnico, nosso time de marketing também aqui da ITERES, que está conduzindo o webinar, agradecer a Mafê aqui pela condução, né? Só falando um pouquinho sobre a ITERES também, para quem ainda não nos conhece, a ITERES é uma empresa de 13 anos, eu sou um dos sócios fundadores, e a ITERES ela atua end-to-end, né? A gente ajuda os nossos clientes desde o desafio de design de produtos, né? Com nossos times de UI UX, nós passamos aí depois para o nosso time de engenharia, que vai definir as melhores práticas de cloud, né, de arquitetura de software, o nosso time de desenvolvimento entra para ajudar os clientes na codificação, o nosso time de QA depois entra para fazer toda a parte de testes funcionais e testes integrados, né, automatizados. Aí nós temos um time de DevOps para conduzir as etapas aí de implantação contínua, nós temos um time de Managed Services para cuidar das aplicações, das nuvens dos nossos clientes. Então, a ITERES é uma empresa já com 13 anos de mercado e que atua end-to-end para ajudar os nossos clientes. O que vocês estão vendo aqui, né, o nosso propósito é o compromisso com os desafios da sua TI. Então, estamos juntos com os nossos clientes para ajudá-los aí nos seus compromissos. E a ITERES também, há um ano, temos uma operação internacional, nós temos uma operação nos Estados Unidos, então estamos expandindo aí fronteiras, né, levando a excelência do Brasil também para o exterior, né? Nós temos hoje uma operação com quase 10 clientes aí nos Estados Unidos, uma sede em Atlanta, e aqui no Brasil nós já temos quase 1.000 colaboradores atuando aí, né, em diversos grandes clientes. Então, falando um pouquinho aqui para vocês conhecerem a ITERES também, tá? Então, vou voltar a palavra aqui para a Mafê, agradecendo novamente a presença de todos e desejo um bom evento para vocês. Muito obrigada, Ri. Você falou aí dos desafios. Eu brinco que o profissional de TI, ele gosta de receber missões, né, para serem cumpridas. Exatamente. Nós adoramos. Quanto mais complexo o desafio, mais a gente se engaja, né? É incrível como nós. E eu sou um ex-técnico, tá? Eu tenho já 30 anos aí de experiência, né? Comecei ali né, como um programador, passei por diversas áreas, mas assim, né, hoje eu cuido da área de finanças e growth aqui dentro da ITERES, mas como a gente é movido a desafio, né? Isso é incrível. Eu acho que esse é um dos nossos, esse propósito, né? Essa questão do compromisso com desafios da TI é algo muito forte. A gente tem isso escrito em todas as paredes dos nossos escritórios, né? Nós temos um escritório aqui em São Paulo, aqui na capital, na Faria Lima, um escritório em Alphaville, nosso escritório de Atlanta também, e todas as paredes a gente deixa isso aqui bem destacado, porque isso é a nossa cultura, né? É poder ajudar os nossos clientes nos mais diversos desafios, e hoje a gente consegue atender desde daquele cliente que ainda não sabe exatamente o que ele precisa, ele só tem um problema a ser resolvido, né? E aí o nosso time de design estratégico vai conversar, vai entender, vai fazer benchmarks, né, em outros clientes, em outros negócios, e vai ajudar a definir o que seria um produto que traria, que agregaria valor para eles. E depois dessa jornada se inicia com esse design de produto e passa por todo o ciclo de desenvolvimento, teste, implantação, pós-implantação, e aí a gente consegue criar realmente relacionamentos. Eu falo que os nossos clientes não são clientes, eles são parceiros, porque a gente está lá com eles, né, na alegria e na tristeza, por longa data, e eu acho que até a presença aqui, né, da Francine, do Cap e do Wendel é um reflexo desse cuidado que a gente tem, né, na prestação de serviços de qualidade, né, estando com eles na jornada como um todo, né?
Maravilha, obrigada, viu? E parabéns Eu aí que pela agradeço. história da Iteris e pelo portfólio de clientes que foi formado aí ao longo desses 13 anos. A gente está vendo pelos convidados aqui de hoje. Obrigada, Riva. Valeu. Bom Então, agora o evento. Riva. Obrigada. O Riva sai de cena para entrar o Renan. A gente vai chamar agora o Renan para fazer uma apresentação de abertura aqui do nosso evento, falar um pouquinho sobre. Oi, Renan, já está aqui com a gente. Bom dia, Mafê, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo Bem-vindo. Deixo a excelente. palavra com você agora para explicar tudo para a gente didaticamente. Claro, muito obrigado. Está compartilhando a tela aqui comigo? Vou Ah, até sair aqui também. tá bom. Peço a organização para compartilhar aqui comigo. Obrigado, pessoal. Um excelente bom dia para todos. Meu nome é Renan Costa, sou especialista mobile. Vou estar fazendo uma introdução ali a respeito do Flutter para contextualizar e ter esse debate riquíssimos com esses nossos parceiros que estão aqui hoje com a gente, tá? Então, falando de Flutter, né? Então, eu brinco que eu trabalho com mobile há muito tempo, desde do J2ME, e vi muita coisa acontecer durante muitos anos, né? Então, os primeiros surgimentos das plataformas híbridas para tentar solucionar uma série de problemas. Mas, Renan, o porquê o surgimento ali, né, das plataformas híbridas, do cross-platform, porque ali essa tentativa de substituição do nativo, né, o porquê tudo isso, essa correria, né, e quais são as vantagens, o que aconteceu, por que certas tecnologias não deram certo, são coisas que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Então, contextualizando um pouquinho e respondendo algumas das perguntas, primeiro, tempo é dinheiro. Então, as plataformas híbridas vieram e cross-platform, que a gente vai estar falando um pouquinho de algumas tecnologias como Flutter e React Native, elas vieram para sanar alguns problemas. Tá? Então, o nativo demandava, e quando a gente fala de nativo, né, hoje a gente tem as duas principais plataformas ali, os sistemas operacionais que são o Android e o iOS, elas vieram com um propósito para solucionar problemas para alguns devices, né? E imagine, para o iOS, para o Android, a gente demanda hoje, nativamente, um desenvolvimento especializado para cada plataforma. Ou seja, para o iOS você demanda ali um desenvolvimento com Objective-C e Swift, para o Android ali, para o Kotlin e o Java. Então, normalmente você precisa de um time de desenvolvimento, né, 2 times de desenvolvimento, minimamente ali, para alcançar um objetivo, um produto. Né? Então, são custos duplicados. E às vezes, por exemplo, uma startup não tem tanto recurso, necessita escolher o desenvolvimento primário ali para um sistema operacional, por exemplo, que tem maior público, como o Android, e posteriormente do iOS, e atrapalhando um time to market, etc. Tá? Então, isso são um dos fatores importantes para o surgimento desse desenvolvimento híbrido. Né? Então, esse é o objetivo. Porém, ao decorrer do tempo, né, ali com o desenvolvimento híbrido, né, e cross-platform, a gente teve algumas experiências não tão legais assim. Muitas tecnologias trouxeram ali para a gente, vendiam performance, vendiam uma comunicação ali com os meios externos, os devices, e não conseguiam, né, os periféricos não conseguiam sanar alguns problemas. Então, muitas tecnologias ali tinham problema de performance, muitas tecnologias não se integravam bem com os periféricos, então apresentavam problemas, em uma atualização do sistema operacional não funcionavam de uma maneira esperada, e dessa forma, muitas empresas que apostaram em algumas tecnologias tiveram que voltar para o nativo, gerando um custo maior e um trauma ali dentro. Aqui temos nessa imagem várias tecnologias, né, cross-platform, que geram aplicativos nativos, iOS e Android, que vivenciaram, né, aprenderam com o mercado, tá?
E o Flutter foi um deles. Então, a gente pode até verificar, e eu vou mostrar a principal objetivo e missão do Flutter, que é justamente para sanar algum desses problemas com relação à performance que muitas plataformas vendiam e não conseguiam cumprir, a questão de integração com periféricos. Então, o Flutter veio mesmo para revolucionar. Eu digo que o Flutter aprendeu, né, com aquelas pioneiras. Tá? Então, a respeito do Flutter, a primeira release ali foi em maio de 2017 com o Google, né? A linguagem aí, por enquanto, é o Dart, uma linguagem ali que muitos brincam, que é muito parecida com Java. Então, é um kit de desenvolvimento de software e o posicionamento no mercado. Como que o Flutter se posiciona no mercado hoje? Basicamente, ele possibilita a criação de aplicativos nativos bonitos, né, com interfaces agradáveis ao usuário em tempo recorde, né? Então, basicamente, o Flutter vende isso. Então, quando a gente fala que o Flutter é multiplataforma, Renan, o Flutter ele trabalha, você estava falando de sistema operacional, iOS, Android, isso me remete muito a mobile, mas não é somente a isso. O Flutter, ele através de um código único, vamos dizer assim, ele consegue entregar para várias plataformas. Então, mobile, web, desktop e agora que a gente está vivenciando nessa revolução tecnológica, né? Os embarcados, quem nunca utilizou, por exemplo, um rádio ali com um Android, né? Um Apple ali, né? Então, consegue fazer essa utilização de embarcados também. Então, o Flutter, ele consegue, tem aprimorado para alcançar esses objetivos, né? Que são bem interessantes e pertinentes para quem quer entregar o seu produto mais rápido possível, com um time legal, né, com uma qualidade surreal, porque hoje o cliente que nunca vivenciou, por exemplo, um aplicativo que ele quebra. Então isso é uma má experiência, provavelmente esse usuário vai desinstalar esse aplicativo na primeira experiência. Então o Flutter ele tenta mostrar que ele pode sim entregar com performance, pode sim entregar com qualidade. Bom, aqui tem uma estrutura do qual eu já estava falando ali a respeito do Flutter, tá? Então, qual é a diferença do aplicativo nativo, né, e o cross-platform, que aqui em questão é o Flutter? Basicamente, o Flutter, então, temos dois sistemas operacionais mais utilizados hoje no mundo, que seria o da Apple, o iOS e o Android. Tá? Então, basicamente, o nativo ele vai te entregar nessa primeira imagem em vermelho, ele vai te entregar com a linguagem Objective-C Swift, ele vai te entregar, né, para o sistema operacional e o iOS ali, falando de mobile, tá? E o Java e Kotlin, com a linguagem Java e Kotlin, você entregaria ali para o Android. Já o cross-platform com Flutter, através de uma única linguagem, o Dash, ele entregaria aplicativos nativos. Poxa, Renan, o que significa isso? Antigamente, os híbridos, né, eles entregavam ali muito para o WebView, não trazendo uma boa experiência. Então, o Flutter ele vem com essa ideia, assim como o React Native e outras, de entregar aplicativos nativos, ou seja, otimizando a performance, utilizando os recursos devidamente. Então, através de um único código, um kit de desenvolvimento único, você consegue entregar para as duas plataformas. E, pessoal, por que falar de Flutter, Renan? Por que a gente traz isso tanto em questão? Por que o Flutter está sendo tão utilizado, está em pauta em diversos fóruns, em comunidades? Por que a gente deve pensar em utilizar o Flutter no meu projeto? Estou em dúvida na minha organização se devo utilizar. Será que você poderia clarificar para mim? Então, basicamente, aqui eu tenho alguns recortes do site do Flutter e essa frase é bem interessante, eu vou ler para vocês. Né, que fala assim: leve a sua ideia de aplicativo para mais usuários desde o primeiro dia, criando com Flutter no iOS e Android simultaneamente, sem sacrificar recursos, e aí ele faz esse adendo ao hardware, né, qualidade ou desempenho. Por quê? Foi aquela alfinetada para as demais outras plataformas que
ou entregavam, funcionavam bem os recursos, mas não entregavam qualidade, tinham um desempenho mais ou menos, outra até tinha um desempenho melhor, mas a integração com alguns recursos devices não eram tão agradável assim, e apresentava grandes problemas, e o Flutter veio defendendo, olha, eu tenho essa ferramenta cross-platform que vai te entregar tudo o que você precisa. Qualidade, integração com seus recursos e um desempenho que você vai se impressionar. Então você pode ver, fazer mais com menos, base de código única, personalização, um alto poder de personalização, oferecer poder gráficos de hardware para os seus aplicativos. Então isso são algumas das características do Flutter. Mais para frente temos, Renan, beleza, você falou algumas características, mas não estou convencido. Então, aqui eu tenho algumas informações interessantes através desse estudo. O GitHub é um repositório muito utilizado, onde normalmente estão esses códigos abertos, eles estão publicados ali. E vamos fazer um comparativo. Eu falei ali que o Flutter, a primeira release surgiu em maio de 2017, o React Native é mais antigo, tá? Então, fazendo um comparativo ao React Native, que seria uma plataforma que a gente pode estar comparando, né? Então, Renan, o GitHub Stars, que seria favoritar ali o repositório, a gente pode ver um número muito superior do Flutter, ou seja, a comunidade ela está muito engajada, está muito forte ali dentro, né? A quantidade de commit, olha a quantidade de commits do Flutter, é uma tecnologia mais nova e com uma quantidade de commit maior hoje do que a do React Native, que seria o envio do código ali para a nuvem, tá? Stack Overflow Watchers, que seria a observabilidade ali do código, né, do tema, dessa temática, o Flutter com 44 mil e React Native com 63. Questionamentos no Stack Overflow, que é a maior plataforma hoje de questionamento, de dúvidas, perguntas, onde os programadores estão ali interagindo. Poxa, o Flutter com 79 mil e React Native com 95. Então a gente vê uma crescente da utilização do Flutter pelos desenvolvedores, pelo time técnico, pelas pessoas, tá? Além do mais, o Flutter está em terceiro lugar entre os frameworks não web mais amados do mundo. Então isso é uma informação muito importante extraída do Stack Overflow, tá? Que traz alguns pontos para a gente refletir a respeito, né? Mais para frente, Renan, beleza, você comentou. Então, quais aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia que que foi desenvolvido em Flutter ou que está sendo desenvolvido ou migrado, né? Então, hoje temos Quinto Andar, iFood, Alibaba, Conta Bemol, Capital One, o grupo, a Fiserv, né, utiliza bastante, eBay, né? Nubank, que é um cliente nosso também. Então, assim, vários produtos estão trabalhando, né? Com o Flutter, né? Então, alguns produtos de pagamentos da Google. Então, isso sim é um sinal que muitas empresas estão investindo sim e acreditam no Flutter, de diferentes segmentos, né? Não só muito financeiro, né? Isso é muito importante, então, varejo, então isso é algo que a gente está vendo essa crescente aí. Bom, Renan, estou com algumas dúvidas com relação ao Flutter. Não sei se vai ter o mesmo desempenho do nativo, porque muitas pessoas já me falaram que não vai ter o mesmo desempenho. Então, eu vou trazer alguns dados algumas informações que são relevantes aí para você. Vou dar essa pincelada, tá? Então, aqui é um estudo feito com alguns algoritmos para testar a performance do Flutter, né, fazendo um comparativo, o Flutter, React Native e o desenvolvimento nativo, tá? Então, para o teste de intensidade da CPU ali, para o iOS aqui medido em milissegundos, ou seja, quanto menor o número, melhor, tá, pessoal? Então, a gente tem ali o nativo para iOS com 26, o Flutter 180, né, mais alto, né, a gente pode ver que exigiu bastante da CPU e olha, pasme, o React Native, né, a mesma coisa para o Android também, o nativo ali com 144, o Flutter com 285, o React Native maior que o Flutter ainda. Tá? Então, o Flutter ali está um pouco maior do que o nativo, mas ainda bem melhor, um número bem melhor que o React Native.
teste de memória, que é muito importante ali numa aplicação ali com recursos limitados para alguns devices, tá, pessoal? Então, olha só que impressionante o dado do Flutter, tá? Quase que se equipara ao nativo, tanto para iOS quanto para Android. E pasme, olha só o do React Native, o número expressivo que é, tá? Então, realmente o Flutter, com aquela posicionamento no mercado, aquela missão realmente tem cumprido ali o que ele está vendendo. Mais para frente temos, Renan, quando que devo utilizar uma tecnologia ou outra? Então, aqui é um estudo que temos, tá? Com relação à performance, claro, o nativo é o nativo, então ele vai ser melhor. Depois vem o Flutter e depois o React Native. Para UI e gráficos, ambos conseguem um alto nível de customização, tá? Ambas as plataformas aí em comparação. Compatibilidade, features ali, né? Claro, o nativo o melhor, depois o Flutter e por último o React Native, o time to market, até porque o React Native é mais antigo, está sendo ali, né, em comparação com o Flutter, ele é mais antigo, então ele está em melhor, depois o Flutter e por último o nativo, e o custo com engenharia, né, o Flutter é melhor do que ambas as plataformas. Benefícios, pessoal. Renan, beleza, você falou um pouquinho, alguns números, trouxe alguns dados, mas realmente eu quero saber alguns benefícios aí do Flutter, para eu verificar se eu realmente vou adotar o Flutter aqui na minha empresa, no meu projeto, se eu vou começar a estudar, por que eu devo tentar, né, a utilização do Flutter. Então, primeiramente, código único, Dart, muito parecido com várias linguagens de mercado que a gente tem. Então, por exemplo, se você é desenvolvedor web, se você é desenvolvedor mobile, não vai ter dificuldade de codificar, de entrar e imergir ali nessa plataforma, tá? O time to market, então a gente realmente reduz muito, tá, pessoal? Então isso é comprovado e a gente tem vivenciado vários projetos aqui dentro que traz essa experiência. A facilidade no aprendizado, então, como eu falei, né, a linguagem muito parecida com o que a gente tem no mercado hoje. Então, se você já é desenvolvedor, se você já trabalha com web, ou você trabalha com mobile, sabe? Com certeza é algo que você vai pegar e vai começar, no primeiro dia, eu te garanto, você vai conseguir produzir alguma coisa. Além do mais, você tem um custo menor, né? Então, aquela situação do time duplo que eu falei, né? Que para a plataforma nativa você teria, com o Flutter você vai reduzir isso, você vai reduzir o tempo de desenvolvimento, então isso vai reduzir o custo, né? E o gestor vai ficar muito feliz com isso. A performance a gente pode comprovar ali, eu trouxe dados para vocês, que é extremamente performático. Excelente documentações, tá, pessoal? Então, o Google está tendo um cuidado muito especial, a comunidade, de documentar, de ter bastante bibliotecas, de fazer bastante integração. Então, isso é bem legal e a gente vê uma comunidade muito ativa aí, tá? Então, a comunidade ativa, um projeto de código aberto que a gente vê que é muito interessante. E, por último, pessoal, a questão da segurança. Poxa, eu não sei se meu projeto é um setor bancário, eu não sei se eu vou trabalhar, não sei se o Flutter é tão seguro quanto o nativo, né? E a gente sabe que o Flutter tem trazido grandes features que são importantes para a segurança e tem protegido, isso é uma das preocupações, as primeiras preocupações do Flutter. Então, pode ir sem medo que realmente o Flutter ele vai conseguir agregar ao seu produto, com certeza, tá? Mafê, eu acho que é isso e a gente pode ir para a round table. Muito bem, vamos ver. Apareci aqui de volta. Olha, Renan, eu nem trabalho com desenvolvimento de aplicativo, mas eu quero Flutter, viu? Que maravilha, que bom escutar isso. Muito bom, parabéns pela sua apresentação, Muito obrigado. foi ótima. Obrigado. Então, vamos lá, vamos chamar então os nossos convidados de hoje, a Francine Moreira, do PagSeguro, o Ricardo Cap, da Fiserv, e o Wendel Costa, da Bemol Digital. Vamos ver se eles já aparecem aqui na tela para a gente. Agora sim, nosso time está quase completo. Falta o Wendel. Agora sim, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Começando pela Francine. Bom dia. Ladies first, né? Bom dia, Francine. Exatamente.
Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a Iteris por esse convite e também ao Cap e o Wendel aqui por esse bate-papo. Obrigada, gente. Cap, bom dia. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Queria agradecer aí ao nosso parceiro Renan, a Iteris, que é um grande parceiro nosso aqui na Fiserv, vem ajudando muito nas nossas entregas aí dos nossos produtos, nossos serviços. E queria agradecer também, estar dividindo a mesa aqui com a Mafê, né, nossa apresentadora aí, nossa âncora, e a Francine, né, da PagSeguro, e o Wendel aí da Bemol. Muito bem, Wendel, bem-vindo. Bom dia, salve. Obrigado aí a galera que propôs esse evento, né, para a gente discutir mais sobre essa ferramenta, essa tecnologia, o framework que tem auxiliado aí muitas pessoas, né. E aí, bela apresentação, Renan, trouxe ali pontos muito contundentes, acho que todo mundo já pegou ali uma ideia do que é o que a gente está usando hoje dentro dos nossos serviços, né. Muito bem, ó, agradeço a presença aqui de todos, obrigada por reservar um tempinho aí da agenda de vocês, que eu sei que é concorrida, para fazer parte aqui desse bate-papo. E obrigada a você aí da audiência que está acompanhando, fica o convite, se tiver qualquer dúvida, quiser fazer um comentário, quiser compartilhar a experiência que você tem aí dentro da sua empresa, fique à vontade para colocar tudo aqui no nosso chat, porque durante a nossa conversa a gente interage também com você aí do outro lado da tela. Então, vamos começar aqui o nosso round table. A primeira perguntinha, eu quero que todo mundo interaja aqui com a gente. É o seguinte, o mundo está cada vez mais acelerado, né? A gente sabe, e com isso os produtos também precisam ser desenvolvidos acompanhando esse ritmo. Então, tendo isso em mente, como um desenvolvedor cross-platform pode apoiar o time to market? Eu quero começar aqui com o Cap. Olá, pessoal. Nessa questão aí do time to market, a gente convidou aí o pessoal da Iteris, né, para nos ajudar aí, qual que seria o melhor movimento, né, de escolha aí para uma questão aqui, não só de custos, né, mas também relacionado aí à parte, né, de segurança, que é algo muito importante para nós aqui, pelo menos no meio de pagamentos, né, que é quando a gente vai usar, né, para compartilhar informações financeiras, né, dados cadastrais, por causa de toda essa questão de LGPD e tudo mais. Então, a gente focou também bastante nessa parte aí de segurança, né, para nós aqui na Fiserv. No estudo, né, como ele mostrou lá, temos diversas tecnologias, né, não digo que existe a melhor, eu acho que elas coexistem, e aí você tem que entender qual é a tecnologia que se adequa melhor à sua realidade, né? E aqui no nosso caso, né, depois de vários estudos aí com o pessoal da Iteris, a gente acabou conseguindo chegar numa decisão aí de a gente encarar, né, esse desafio aí do Flutter. No começo, lógico, né, há 2 anos atrás aí, de fato, como ele bem fala agora, né, a comunidade está bem ativa, lá no começo era um desafio, mas a gente decidiu encarar aí, junto com essa parceria da Iteris, que contribuiu muito, né, com os profissionais, com o conhecimento, e aí a gente acabou seguindo, né, com essa tecnologia e que deu bastante resultado para nós aqui, né, não só nos aspectos de custos, né, como o Renan comentou, a gente chegou a ter uma redução interessante, aí, em torno de 30%, 40%, porque quando você pensa no Flutter, ele é mais a camada do front, né? Mas toda aquela parte de trás, back-end, né? Aquele custo em si, ele não tem alteração, né? Mas o importante é quando você precisa do time to market, né? O time to market pelo menos para meio de pagamentos, é bem exigido, é muito exigido, né? Então, isso fez com que a gente lograsse êxito e estamos aí com o Flutter até hoje, tá, pessoal? Que bom, ótima experiência. Francine. Eu acho que complementando, né, para não repetir toda essa parte do CAP que a gente acaba passando também, eu acho que o que pode apoiar também, a gente vê um mercado, né, de desenvolvimento de tecnologia superaquecido, né? A gente tem uma concorrência muito grande, uma escassez de profissionais. Eu acho que vir mais uma tecnologia que tende a complementar, que foi o que o Cap falou, né? Ela pode coexistir com os nativos, né? Eu acho que abre o leque também para as empresas para a contratação de profissionais, né? Então, acho que aumenta, né, a nossa entrega, aumenta a gente conseguir estar mais com reposições, com profissionais capacitados
né, rapidamente. Quando é uma coisa muito inicial, dá aquele medinho, né, de não dar certo. Então tem que ficar com o pé em duas canoas. Isso é também muito importante, viu, Afê? Trazendo esses pontos que a galera trouxe, assim, é bem importante ver, né, no time to market a gente tem ali uma aceleração do desenvolvimento, um processo um pouco mais rápido ali em entrega, já você tem um produto que já está diante de duas plataformas. E um ponto interessante ressaltar, como o Renan trouxe, né, a performance do uso da framework é bem válida, a gente tem ali a proximidade desses itens com o nativo, então a gente tem um grande ganho com isso, né, já que a gente vai ter aplicações ali com uma performance próxima ao nativo, não consumindo tanto das coisas que o dispositivo, o device vai fazer o uso dele, né. E é mais voltado nessa área onde a gente consegue ver esse ganho em performance. Hoje em dia a gente tem tantos apps no celular, app para fazer aquilo, além das nossas redes sociais, então a preocupação em deixar algo mais próximo e performático é importante, né? Nossa, realmente, os números, quando o Renan trouxe desses comparativos, é de cair para trás, né, Renan? Exato, são números bastante importantes e que geram bastante dúvidas, né? Quando o pessoal vai ter uma tomada de decisão, né? Então isso é muito importante, por isso que eu trouxe esses números aí. Perfeito. Bom, a comunidade Flutter propaga o seguinte conceito, write once, run everywhere. Ou seja, você só precisa desenvolver uma vez e aí vai rodar em qualquer plataforma, levando em consideração as promessas, né, que o Flutter traz como solução para um desenvolvimento híbrido, ágil e eficaz. Então, eu queria saber como é que foi para vocês lidar com essa transição no mundo antes dividido entre iOS e Android nativo, para essas soluções cross-platform. Vocês já falaram um pouquinho aí sobre isso, só que eu queria saber como é que foi todo esse processo exatamente. Vamos começar com a Francine? Eu acho que uma coisa que eu vejo muito importante, a gente olhar para as pessoas, né? Então, onde a gente está trabalhando, a gente tem o nativo, né? A maior parte das empresas hoje ainda tem o nativo. E como é que você faz essa migração, engajando as pessoas, mostrando que, mesmo elas sendo do nativo, elas têm espaço para trabalhar com isso, que o Flutter vem para agregar e não para substituir, né, as pessoas, o trabalho que elas já fazem. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem aqui como gestão é olhar para isso. Como é que a gente leva isso para as empresas de uma maneira engajando os profissionais, né? Mostrando também que a gente vai aportar conhecimento para eles, né? Então, que eles podem ter tranquilidade de entrar no barco com a gente nessa transição, que eles vão estar com segurança, com respaldo para esse movimento, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar para pessoas, que são eles que vão construir com a gente, né, esse movimento. Um outro ponto que eu acho importante a gente olhar é a questão da convivência com o nativo. Então, a gente já falou aqui um pouquinho, né? Já tiveram, né? Não é a primeira plataforma de trabalhar para os nativos, né? Para o iOS, para o Android. Então, como é que a gente não perde a onda do mercado, né? Mas também vai acompanhando a maturidade, né? Do Flutter, para que a gente não seja uma onda que não dê certo e você fez todo o seu investimento. Acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, você ir acompanhando a maturidade do Flutter, a evolução disso, né? A comunidade, tudo isso, e também fazendo a conexão com o nativo. Então, por isso a integração com o nativo ela é importante, né? Então, foi um dos pontos que a gente estudou bastante, essa integração. Então, escolher quais os produtos que você vai estar migrando para o Flutter e quais os produtos ainda vão estar no nativo, como é que eles vão integrar, para que você possa ir caminhando e vendo essa evolução, a comunidade fazendo esse movimento, você falar, opa, ok, essa onda está segura e isso aqui tá sustentável para eu seguir. Então, essa eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter para a gente que já está no mercado há um tempo, né, com ferramentas sólidas, com aplicativos sólidos, confiáveis, com a segurança, né, com o nosso nome. Então, assim, como é que a gente
surfa a onda, né? Porque é uma coisa bacana, se a gente também não estiver olhando, a gente vai estar perdendo o ganho que ela tem aqui, mas também com esses cuidados. Muito bem. Cap, você acha que é uma questão de cultura da empresa mesmo, de olhar para quando tem uma inovação e fazer os investimentos? Conta para a gente como é que foi a experiência na Pfizer também. Eu acho que é bem importante aí o que a Francine trouxe em relação às pessoas, né? O cuidado que você tem que ter com elas, porque hoje quem faz as entregas são elas, né? As pessoas nossas, dos nossos times, né? Dos nossos parceiros. E esse foi um cuidado, como eu comentei, né? Do estudo que a gente fez, né? A gente tinha aqui pessoas, né? Times, squads aqui que já dominavam, né? A parte de desenvolvimento das suas tecnologias específicas, né? Como o Renan trouxe aqui o Kotlin, né? E o Swift. E aí, qual foi o cuidado, né? Durante essa jornada aí de estudos, né? Pegamos um indivíduo de cada conhecimento, né? De cada área técnica e pedimos para eles fazerem uma POC para nós, né? E aí a gente viu que essa questão da similaridade, como foi trazida aqui das linguagens, né, da forma de desenvolver, de fato não foi um desafio muito grande para quem já estava aqui conosco. Então, isso foi um ponto importante nesse estudo, não é, que nem como eu comentei, né, não é só uma questão de tecnologia, como a Francine trouxe, né? Tem uma moda aí no ar, vamos pegar ela, trazer aqui para dentro, só para a gente falar que a gente está surfando essa onda. Não, a ideia não é essa, né? Quando a gente tem aqui uma operação toda para cuidar, né? Porque o importante também, você tem que olhar para o seu suporte à produção, né? São as pessoas que estão ali no dia a dia, no desafio, né? No calor da operação, como a gente bem diz aqui na sala de máquinas, né? Ali se sujando de graxa todo dia e pegando o calor da situação e tentando resolver. Então, esse foi um dos fatos também que a gente, pelo aprendizado, né, rápido, então a gente conseguiu treinar e capacitar as pessoas do suporte à produção também, para quando recebessem os novos aplicativos em Flutter, elas pudessem estar preparadas para conseguir conduzir esta operação, porque não adianta só entregar, não adianta só time to market, é como você dá confiança, estabilidade e resiliência para a sua aplicação em produção. E isso foi um ponto muito importante também quando a gente começou a fazer todo o trabalho de rollout, né, dos nossos apps aqui, que eram nativos, para o híbrido, né, digamos assim. Outro ponto importante que o Wendel bem comentou aqui, também tem uma preocupação com os nossos clientes, né? Não adianta nada você ter um app com uma tecnologia super nova, mas você consumir todo o espaço, né, físico dos celulares dos seus clientes, ou até causar problemas de incompatibilidade, né, de aplicativos nos dispositivos, né, dos nossos clientes. Então, todo este cuidado, né, tem que ser avaliado. Por isso que eu falo que não é o ou aqui, né, é o e, precisa coexistir, né? Eu estou trazendo uma tecnologia que também pode contribuir com as demais, né? Que nem a gente está agora estudando, o Flutter, na verdade, ele não é só para mobile, né? Tem o Flutter Web também, nós estamos estudando e tentando entender até como que ele também coexiste, né? Como é que a gente acelera ainda mais o time to market, mas sem esquecer de todas as pessoas, de todos os nossos processos e de tudo, né? Que ronda, né? Colocar uma aplicação em produção. Então, acho que todo este trabalho que a gente fez com o Flutter foi muito importante e foi bem documentado aqui com o time para poder dar subsídios para a tomada de decisão executiva, porque aqui a gente fala de investimentos, né? As empresas elas estão investindo em tecnologia para poder ter o benefício. Então a gente precisa ter algo que seja sólido para que esse investimento perdure aí durante alguns anos e faça sentido para as companhias estes investimentos feitos. Muito bem, o Cap já está dando aí as cenas dos próximos capítulos, já está falando de web, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Wendel, imagina, só dando um teaser aqui para quem está nos assistindo. Um spoiler. Um spoiler. Wendel, o Cap falou, né, sobre essa questão da performance. Tem que ser um aplicativo leve, né, como vocês já falaram bastante. Você pode reforçar um pouquinho a importância disso aqui para a gente? E falar, claro, dessa experiência de transição. Inicialmente, ele pegando o gancho do Renan, enquanto ele fala de não o ou, mas sim o i,
Essa transição é bem tranquila com o Flutter, uma vez que ele consegue ali se manter tanto usual como nativo, ou seja, você não tem uma mudança radical, você tem um somatório, o Flutter soma ali com as interações nativas, e com isso, né, nessa somatória dele, ele consegue também ser leve, né, como eu já reforcei ali inicialmente, você tem ali uma aplicação não precisando ser tão robusta assim na hora de integrar, você não precisa fazer toda a troca dos seus itens, você tem uma convivência muito boa ali com o nativo, os 3 itens podem coexistir consistentemente, você tem ali a aplicação em Swift, você tem o Kotlin e o Flutter, ele entra junto somando esses dois, você consegue até mesmo construir os fontes nativos e fazer só a importação desses pacotes, né? É uma pegada um pouco mais técnica, mas entra nesse ponto de ter uma leveza, você consegue ainda assim continuar desenvolvendo nativamente usando o próprio Flutter. Então, você não perde totalmente os fontes que você já tinha, né? Você consegue fazer ali um processo de migração mais tranquilo e até mais escalonável, né? Porque você consegue dividir ali os pacotes e fazer uso dele de forma mais tranquila. Muito bem. Bom, agora eu gostaria que vocês dessem dicas aí para quem está nos assistindo e queira fazer essa migração. Tem algum pulo do gato? Tem alguma particularidade aí que vocês viveram que dá para passar aí como dica? Vamos lá, quem levantar a mão primeiro responde antes. Eu posso tentar contribuir aqui, pessoal. Acho que a dica convide as pessoas, né, dos seus times para participar dessa jornada, para que eles possam encarar este desafio junto com vocês, né? E aí vocês conseguirem montar um time coeso e mostrando, né, uma trilha para que eles tenham segurança na utilização não só da tecnologia, mas da coexistência que ela permite com as demais tecnologias existentes. Acho que é um dos pontos. Foquem nas pessoas e nos seus processos, né? Porque também não adianta, se você tem processos em que um estudo ou uma tecnologia ela não se adequa muito bem à sua realidade, então pode ser que você tenha que avaliar se você precisa fazer alguma adaptação de processos também. Então, pessoas e processos acho que é bem relevante aqui na hora que você estiver estudando essa jornada para o Flutter. Algo a ser acrescentado? Assim, eu assino embaixo essa parte que o Cap falou, né? Porque eu acho que isso é primordial. Comece por aí, sem sombra de dúvidas. E depois façam as escolhas dos produtos que cabem você estar começando essa migração, né? Então, qual é aquele que você pode experimentar, que você pode avaliar, né? Como é que você vai integrar ele com o nativo? Então, assim, acho que o primeiro é o que o Capo falou, depois segue com as escolhas de qual produto você pode fazer essa experimentação. Perfeito. Bom, agora falando em Save, o Flutter ele promete a entrega, né, de 2 produtos desenvolvidos pela metade do tempo. Isso a gente vê que é extremamente valioso para as empresas. Só que como é que isso funciona realmente na utilização desse Flutter agregando para o negócio, assim, de forma geral, e não só pensando na economia interna da empresa? Vamos lá, o Capi pode responder essa? Vamos lá. Aqui, como eu comentei, né? Tô te alugando. Não, tranquilo. Vamos lá, pessoal. Estou aqui para contribuir com todos aí nesse desafio aí, nesses temas. Aqui, como eu comentei, né? A gente, quando foi experimentar, a gente viu que tem sim uma redução, né? Com a utilização do Flutter, mas ela não é como o pessoal acho que pensa, eu imagino que é 50%, porque tem a questão do back-end, né? Tem a questão dos dados, back-end, essa parte, e o custo em si ela não muda, porque ela já era unificada, né? O que você vai ter ganha lá na hora da ponta, né? Eu acho que uma coisa que foi significativo para nós é que a gente tem, né? Um aplicativo nosso que ele presta serviços, né, na ponta, né, para os estabelecimentos comerciais, fazer a gestão dos seus negócios, digamos assim. E aí, como a gente tem a nossa plataforma, que é uma plataforma cross, né, com várias alianças
que a gente faz o processamento aqui centralizado de todo esse produto de adquirência para essas alianças. Então, a gente tinha também uma questão de versionamento para vários parceiros, várias alianças nossas, né? Então, o que otimizou muito foi porque a gente tinha que ter códigos, né, distribuídos não só na parte do nativo, mas também das alianças, porque nem todas eram equalitárias, né? Cada uma tem a sua necessidade, a sua especificidade, digamos assim, né? Então, quando a gente estudou o Flutter nos ajudou a ter o código único e também ele permite ter um design system centralizado. Acho que esse é um ponto importante também, que eu acho que a gente não comentou sobre isso, que é como você otimiza a parte visual, né, para adequar à realidade ou necessidade de cada cliente ou cada aliança, cada instituição para a qual você presta serviço. Então, isso também otimizou muito. Ele tem uma facilidade muito grande nessa parte do design system. Quando a gente fala de design system, é a questão mais de UX, né? Posicionamento dos campos, colorações, formatos, adequações, né? Então, ele permite que você consiga fazer isso de uma forma centralizada, digamos assim, mas conseguindo depois entregar a especificidade que cada cliente ou cada empresa que usa o seu serviço precisa. Muito bem. Wendel, como que isso se reflete na experiência do usuário? Usando ali diferentes devices, tem alguma questão aí que fica diferente ou não? É a mesma experiência? Hoje o Flutter te permite usar ambas as plataformas de forma diferente. Você pode usar e adotar, como o Cap falou, usar um design system unificado ou até mesmo usar um design system dividido. Porque hoje nós temos ali o Android, temos o iOS, podemos fazer uso das transições nativas de ambos e fazer essa mesclagem dentro do próprio app. Né? A gente consegue fazer essa validação, saber se ele está usando o Android, ele segue dessa forma, se ele está usando o iOS, segue dessa forma. Mas a possibilidade de usarmos o mesmo design system em ambos, ela é muito boa, porque o Flutter reflete nos dois, então a gente tem ali muito uso disso. Então, toda vez que a gente está mexendo em um app, está ali fazendo uma validação, a gente sempre testa nas duas plataformas e verifica se ambos estão seguindo o mesmo padrão e seguem, se a gente não tem uma disparidade muito grande. E aí a gente tem uma validação muito mais concisa, né? A gente não precisa retrabalhar vários pontos só porque a gente teve uma mudança com a plataforma. Né? A gente tem ali uma segurança de que aquilo que foi feito a gente consegue entregar nas duas plataformas. Né? Muito bem. Bom, a gente vê esse crescimento aí do uso do Flutter desde 2018, né? Então, a gente, pelo que vê aí da experiência das pessoas, das empresas que estão usando, é algo que vale a pena. Só que eu queria saber de vocês quando fazer realmente uma substituição do nativo pelo Flutter. Francine. Eu acho que é um pouquinho do que a gente falou, da gente analisar aonde é possível a gente experimentar. Então, assim, pegar features que não seja do seu caminho crítico, que não seja do seu core ali, para que você possa ir experimentando, validando a questão de performance, de segurança, né? Claro que tudo isso você faz um estudo prévio, né? Antes para validar tudo isso, mas vai experimentando, vai vendo essa experiência do usuário, né? Para que você possa avançando e acompanhando a maturidade do Flutter no mercado, né? Então, como é que estão as evoluções, como é que estão as novas versões, como é que estão as bibliotecas, as funções, né, dos nativos, né, do Flutter. Então, por isso, comece pelos periféricos, talvez, para depois você entrar no seu core ali. Uma sugestão do seu Até Flutter. para o time ter Renan? uma certa maturidade. Eu ia chamar exatamente o Renan para falar disso. Quando que você acha que o mercado vai estar bem maduro assim, para fazer a substituição completa? Então, atualmente o Flutter ele tem demonstrado bastante maturidade, né? E como a Francine, o Cap, o Wendel comentaram, né? Basicamente é uma questão de experimentação, questão de pessoas ali que o time tem que se sentir confortável também. Eu acho que
é algo bem interessante. O pessoal de TI, eles gostam de desafios, né? Então, antes de adentrar nesse mundo do Flutter, claro, temos que tomar muito cuidado com relação a questões de migrações, né? Então, olhar, né, bastante para o produto, o que você pode agregar com o Flutter, né, a questão de usabilidade. A gente sabe que o Flutter tem um alto poder de customização, né? Então, tudo isso são fatores que a gente deve avaliar, né, e analisar. Então, a Francine está mostrando, né, o Cap estavam comentando a respeito de processos de migrações, de pegar features pequenas, de realizarem POC, assessment. Então, são processos interessantes para avaliar maturidade do time, se o time está preparado, o que pode entrar dentro dessa feature, a convivência, né, do Flutter com o nativo ali, né? Então, são coisas que devem se fazer no processo de migratório e até mesmo num processo no qual você vai desenvolver um produto totalmente novo. Tá? Assim como houve pessoas também que no início eu lembro ali, quando a gente saiu do J2ME para entrar, por exemplo, no Android, no iOS, havia um processo de discovery. Tá? Então, assim, contar ali com pessoas também, trocar experiências com pessoas que já trabalham com isso, times que já possuem expertise para ter uma troca com o seu time ali. Então, o time tem que se sentir muito confortável, né? Então, eu acho que é um desafio, né? E que para o mundo da tecnologia, para quem gosta de desafio, é algo bem interessante. Muito bem. Agora eu queria trazer uma visão aí de futuro, né? O Capi falou rapidamente ali do web, então vamos lá, vamos falar de Flutter 3.0 e eu queria a opinião técnica aqui do Wendel, né? Que seria multiplataforma, indo além do mobile. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Wendel. Como que você visualiza aí o futuro, como que isso pode ainda ser aprimorado? Opa, boa. A gente tem ali muitas aplicações que já estão funcionais em alguns locais que eu conheço, ainda em fase de teste, mas já temos ali algumas aplicações em web, algumas em desktop também já, temos ali uns avanços. E desde que o Flutter migrou para o 3.0, nós tivemos bastante estabilidade nessas plataformas. Hoje eu estou apoiando um projeto de um parceiro amigo meu mesmo, pessoal, que roda em Flutter Web. E a gente tem ali encontrado bastante saída para ele, conseguido mesclar com outras coisas que a gente tem acesso ali, a integração dele com os navegadores, com os browsers, tem ficado mais estável, a gente consegue andar mais com isso, né? E a cada atualização a gente vê que o Flutter se torna mais estável nessas linhas. A gente também tem um avanço na parte de desktop. O Flutter também já consegue fazer integrações com hardware, tanto para Mac quanto no Windows. Você já consegue acessar algumas partes ali através do Flutter, sem ter uma robustez muito grande em código. Então, a gente já tem uma saída bem mais fácil e integrativa com esses itens também. Outra coisa que o Flutter está seguindo e abrindo caminho é a integração com jogos, né? Já temos alguns pacotes hoje no mundo virtual ali do que o Renan comentou no GitHub, de aplicações de jogos, games feitos com Flutter. Já tem ali uma engine preparada para isso, ele usa o Fire, o Flave com animações 3D, a gente já tem um avanço ali muito maior do Flutter. Então, hoje a gente vê que o Flutter não está estagnado só no ambiente de mobile, está crescendo, né? A gente vê o crescimento dele voltado para o mundo web, desktop e jogos, né? A gente já vê que a comunidade também favorece muito isso. Nós temos ali bastante pessoas engajadas nisso, a gente tem comunidades ativas hoje no Brasil que estão dentro desse escopo e trazem muitas melhorias. A gente vê muitos commits ali no Flutter, que também pode ser um código aberto, tem bastante contribuição dos desenvolvedores brasileiros. E hoje nós temos um dado interessante, nós somos um dos maiores desenvolvedores de pacotes, plugins do Flutter, ou seja, o Brasil tem essa saída muito boa. Dado esse, tá, que eu trago da nossa comunidade, a gente tem bastante pacote sendo feito, integrado, bastante coisa ali sendo mexida. E até então, além disso, né, a comunidade é bem ativa. Então, por mais que a gente não tenha algo, como eu costumo brincar, né, no Flutter tudo se cria. Você não tem algo, cria agora. Então, basicamente é isso. Se você tem um problema ali que você não consegue resolver com algo, cria do zero, que provavelmente o Flutter vai te dar esse suporte com a integração nativa, que é uma beleza. Muito bem, Capi, isso seria para todas as empresas ou tem empresas que iam preferir ficar só no mobile?
Eu acho que como eu comentei, né? Cada um tem a sua realidade, né? Para nós aqui, quanto mais unificado a gente tem a nossa parte do desenvolvimento, né? Mais performático a gente é para o time to market, né? Então, cada um tem a sua realidade, né? Eu acho que o que o Wendel comentou aqui, né? Dessa questão de facilitar, né? Preciso fazer alguma coisa, vou criar do zero. O importante é que a gente fala, putz, mas você vai ficar sempre criando as coisas. A questão do criar é importante também para você contribuir com a comunidade e com isso fazer crescer, né? E ajudar, né? Esta comunidade com algo que você criou, com que você compartilhou, né? Então, é importante que o pessoal tenha contribuído muito nessas comunidades com a parte do Flutter, e isso vem ajudando também as empresas a encarar os desafios e contribuir e obter, né, reutilizar bastante coisa já. Então, essa era uma das preocupações também, né? A gente olhava a comunidade React, né? E muitas contribuições, muitas coisas prontas, bibliotecas prontas, aí você falava, putz, mas será que eu vou para o Flutter? Mas o Flutter vem cada vez mais tendo componentes, bibliotecas e fontes reutilizáveis dentro dessa comunidade que vem ajudando a gente. E pegando ali um gancho nessa parte da web, tá, Mafê? A gente, aqui nós temos, né, a empresa já tinha aqui um portal, digamos assim, construído, né? Todo com a parte React, e a gente agora nós estamos fazendo uma POC, junto com a ajuda até da própria Iteris, né? E vem se confirmando a integração do Flutter com o React. Então a gente vem estudando aqui como fazer os movimentos, né? E cada vez mais conseguir reaproveitar essa tecnologia para todas as necessidades que temos hoje em dia aqui. Muito bem. Falando então sobre esse apoio da Iteris, queria saber do Renan, como é que é o dia a dia aí, como é que funciona essa ajuda da Iteris com relação à transição, né? A gente sabe que a Iteris foi uma das pioneiras em formação de novos talentos nessa tecnologia. Perfeito, Mafê. Estamos presentes ali desde vamos dizer, do surgimento ali do Flutter. A gente apostou forte no Flutter, tá? E entendemos que o Flutter é algo ali coexistente, como o Cap mesmo falou, e temos apoiado bastante empresas, né, nessa migração ou então nesses estudos, tá? Então, basicamente em POCs, no desenvolvimento dia a dia, no suporte, em produção, e temos tido bastante sucesso porque nossos profissionais estão ali desde o começo, são profissionais que vieram do nativo, então tem uma experiência com mobile, com web, então isso é muito interessante. Dessa forma a gente consegue apoiar, né, nossos clientes, integrar o time, capacitar os times também para que possa dar total suporte para tranquilizar, né, e dar total suporte para a ferramenta, para o uso do Flutter ali, né, trazendo os cases, trazendo a nossa expertise, porque desenvolvemos Flutter para diversos setores, né, não só financeiro. Então, isso é algo que pode tranquilizar, trazer essa experiência, né, relacionada à segurança, experiência de usuário, integração com diferentes recursos do dispositivo. Então, isso é algo que pode apoiar bastante, experiência em arquiteturas, mais variadas arquiteturas para facilitar essas integrações, migrações, implementação de features. Então, temos apoiado bastante aí os nossos clientes com esses estudos, implementações e constituído times aí que com certeza são vencedores aí em suas entregas. Maravilha. Olha só, chegaram algumas perguntas aqui para a gente, só que elas foram sendo respondidas na sequência, então não fez muito sentido eu fazer aqui para vocês. Isso quer dizer que vocês foram muito claros aí nas respostas todas desse evento aqui online. Se ainda tiver alguma pergunta, dá tempo, tá? Ainda a gente tem alguns minutinhos aqui, então pode fazer sem problemas. E se alguma, por acaso, não for respondida, depois a equipe da Iteris responde individualmente aí para cada um de vocês. Bom, então estamos aqui chegando aos momentos finais deste webinar. Queria as considerações para a gente terminar. Vamos começar aqui com a Francine.
Bom, só agradecer vocês. Acho que isso só fortalece e contribui, né? Acho que para a comunidade, esses eventos, esses bate-papos. Então, um agradecimento, Iteris, Cap, Wendel, por estar aqui contribuindo com isso. Esse bate-papo que a Francine falou é muito legal, porque a gente vê que nessa área de TI, as empresas conversam entre elas, né? Esse evento é o próprio exemplo disso. Então, se alguém quiser ir bater papo com você, Francine, pode te achar, né? Sim, fica à vontade, gente. Eu acho que é muito rica essa troca, né? Eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma saudável, né? É sempre muito importante. Muito bem, Wendel. Primeiro agradecer o convite da Iteris, a gente tem esse compromisso ali de trazer muitos pontos relevantes sobre o Flutter, né? E deixa a dica para quem quiser aprender mais, entender mais, a gente tem um canal aberto ali que é Flutterando, vocês podem acompanhar no Instagram também, a gente tem bastante conteúdo lá, não só para quem é dev, mas também para as empresas, a gente tem bastante conteúdo voltado a esse mercado das empresas, a gente tem programas para isso até, uns até gratuitos, onde você tem todo um estudo e acompanhamento desses itens também. Se você tiver interesse em começar por isso, você sempre procure conhecimento, né? A gente tem ali o que a Francine falou, estudo, você tem uma visão mais de mercado, aproveite para entender melhor como é que funciona, e depois de você ver que faz sentido para você, e aí você faz ali a interação com algum serviço, né? A gente tem aí a Iteris, que já nos fornece ali muitos devs capacitados, muito empenhados em desenvolver, que nos contribuiu bastante desde o nosso começo aqui na conta e tem facilitado muito nossas vidas hoje, desenvolvendo ali a aplicação bem mais tranquila e suave. Então, manda o arroba aqui pra gente. Ah, tá. O arroba ali é Flutterando, tá? Como? Se tiver problema, arroba Flutterando. Ah, legal. Maravilha. Obrigada, Wendel. Dúvida, chama lá que a galera vão responder. A comunidade é muito bem ativa mesmo. Se tem problema com integração, dá um alô que a galera dá uma visão. Perfeito. Cap, suas considerações. Queria agradecer o pessoal da Iteris, a todos os participantes que aqui estiveram conosco, né? Agradecer aí a Francine e o Wendel pela troca aqui e pelo evento da Iteris, e queria também agradecer a toda a minha comunidade aqui na Fiserv que me ajuda nas entregas diárias do Flutter aqui. Se o pessoal estiver aí no webinar conosco, agradeço a todos vocês. Para o dia a dia aqui, a gente está cada vez mais entregando em nome da Fiserv os nossos produtos e serviços com muita qualidade. Era isso, pessoal. Maravilha. E o Renan, aqui, considerações finais, já sabe. Ele é o cara que você vai procurar aí para tirar suas dúvidas nesse pós-evento. Maravilha. Legal, pessoal. Queria agradecer primeiramente aí a Iteris, né, essa empresa maravilhosa que tem apoiado e os nossos parceiros nesses desafios. Agradecer os nossos convidados, a Francine, o Cap, o Wendel, por essa parceria, por estar aqui nessa troca que é muito importante, trazendo as suas experiências vividas, sendo honesto, né, falando a entrada do Flutter, como que foi, todo esse processo, né? E trazendo, sanando algumas dúvidas que são muito pertinentes, que eles mesmos tiveram no início da utilização, e isso é muito importante, essa transparência, essa honestidade com todos. Então, é isso que eu acho que é muito importante, esses eventos, essas trocas. Muito bem, muito obrigada, Renan. Obrigada a você que está aqui nos assistindo, e fica um lembrete que após o evento vocês vão receber um e-mail, e aí é muito importante que vocês respondam uma pesquisa aí que vai chegar para a gente conhecer um pouco mais sobre o negócio aí de cada um de vocês. Então, obrigada, Francine, obrigada, Wendel, obrigada, Cap, obrigada, Renan, obrigada, Riva, né, que não está aqui com a gente mais, mas agradeço a presença dele aqui também no evento de hoje. Muito obrigada, Iteris, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conduzindo esse evento. A gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Até! Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.